que a gente observa, na verdade, é o avanço daquilo que nós tínhamos previsto aqui no Brasil, né? Então, não só no Brasil, mas no mundo. Então, vamos colocar no primeiro, começando de panorama geral. A gente vinha de um momento de construção, onde nós observávamos que no curto prazo teríamos uma expansão da criptoeconomia. Bernardo Srur, presidente da Associação Brasileira de Criptoeconomia e um dos principais nomes para a regulação do mercado cripto no Brasil. Utilizando a criptoeconomia, a gente vai ter uma sociedade que vai ser ainda mais conectada, vai ser ainda mais ágil, vai ser ainda mais eficiente. E com isso, quem ganha é o Brasil. Fala pessoal, antes do podcast começar, só um recadinho. Se você gosta de acompanhar os nossos conteúdos, não se esquece de curtir e se inscrever aqui embaixo. Fala pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Future of Money, o seu podcast da Exame, patrocinado pela Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Eu sou o João Pedro Malar, repórter da Exame, vocês já me conhecem bem, e hoje eu tô aqui com um convidado que, para quem acompanha a gente, vai lembrar que já teve em outra edição do podcast, mas muita coisa mudou desde então. Muita coisa mudou. Mas o que não mudou é o seu cargo e o seu nome. Então a gente está aqui com o Bernardo Srur, que é presidente da Bcrypto, que é a Associação Brasileira de Criptoeconomia. Tudo bom, Bernardo? Tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. Bom, eu acho que eu queria começar, assim, de início mesmo, para falar o que mudou desde então. Acho que a última vez que a gente conversou aqui no podcast, eu acho que era final de 23, começo de 24. A minha memória Era também isso, já né? não é... Acho que era. minha memória já teve dias melhores. É. Mas acho que era isso. E a gente viu muita mudança desde então. Muito. Quais que são, assim, os seus highlights, assim, os destaques? Uau, highlights. Em 2 minutos. Não, vamos lá, né? Primeiro de tudo, acho que foi ali final de 23. Acho Isso que foi mesmo, isso. né? Foi final de 23. O que a gente observa, na verdade, é o avanço daquilo que nós tínhamos previsto aqui no Brasil, né? Então, não só no Brasil, mas no mundo. Então, vamos colocar no primeiro, começando de panorama geral. A gente vinha de um momento de construção, onde nós observávamos que no curto prazo teríamos uma expansão da criptoeconomia, né? E aí tinham fatores macroeconômicos que favoreciam esse fator. A gente começou a vivenciar esses fatores realmente. Então, aqui uma confirmação, né, daquela nossa conversa de perspectiva macroeconômica, né? Onde nós tínhamos ali um cenário de controle, início do controle de inflação, mudança, talvez os bancos centrais com políticas não tão mais restritivas, mas, né? Retornando, vamos dizer assim... O mercado começando a ficar mais otimista, O mercado, né? de uma forma geral, né? E a gente observava, a gente tinha essa visão. E uma outra perspectiva, além do econômico, era que nós tínhamos diversos projetos voltados à tokenização. Né? Tínhamos ali o início vamos colocar assim, da regulamentação da CVM aqui no Brasil, o ofício número 4 e o ofício número 6 da SEC, que regularizaram a prática de tokenização. E nós tínhamos também, naquele momento, a previsão de um ambiente de segurança jurídica maior para 2024 com consultas públicas. O que nós temos? Nós temos, de fato, um mercado mais pujante em 2024, né? Impulsionado claramente por fatores macroeconômicos, como eu falei. Tivemos aqui o Brasil batendo 1,3 bilhões em termos de tokenização de ativos, utilizando a CVM Crowdfunding 1888. E num crescimento muito, né? Muito rápido. Muito acelerado. Muito. Foi uma segurança jurídica que realmente trouxe expansão. Né? E que eu acho que mostra muito também como o mercado tá esperando, né, essa segurança jurídica. Uma vez que ela é oferecida, o mercado vai com tudo. Né? Eu acho interessante até você observar esse ponto antes de entrar no terceiro, que é a parte de consultas públicas. Nós tínhamos uma visão, por exemplo, antes do ofício número 4 do ofício número 6, em termos de ofertas, utilizando 88 crowdfunding, era de 30, 50 milhões por ano, mais ou menos. Ali, logo no primeiro ano, já superou 100 milhões. Né? Então, logo em 2023 é aquele erro mesmo, que a gente fica feliz, né, de errar, aquela coisa... E a previsão era que até o final de 2024 alcançasse 1 bilhão. Bom, já alcançou 1,3 bilhões 3 meses antes do final do ano. Então, ainda tem um espacinho para... Ainda tem um espaço.
Então, a gente confirma essa previsão e confirmamos também as consultas públicas, né? Porque nós temos as consultas públicas prometidas pelo Banco Central, iniciou em janeiro, ali com a consulta pública CP97. Logo em seguida veio a consulta pública do Fácil, que é um sistema, uma ideia da CVM muito, muito boa, de criar um mercado de capitais para pequenas e médias empresas acessarem, para possa ali fazer buscar investimentos. Tivemos logo em seguida, agora já em outubro, consulta pública da Receita Federal, visando ali 888. Temos agora 2 consultas públicas do Banco Central, já publicadas. Pode ser que ainda tenha uma terceira, ainda esse ano, vamos aguardar. Tivemos discussões no ano todo da parte fiscal também, incluindo cripto. Então, tivemos... Não vamos esquecer que a Receita Federal também publicou uma instrução normativa voltada a criptoativos no exterior, né, e offshores, enfim. Então, a gente teve um ano de bastante agito regulatório, né? Temos projetos de lei, foi um ano que tem bastante projeto de lei em andamento. Temos aprovação de um projeto de lei agora de segregação patrimonial, que era algo que nós conversamos bastante. Esse a gente vai falar já em detalhes desse. Então, a gente teve um ano bastante agitado. O que coloca, eu acho, confirma a previsão, e isso é refletido em vários estudos, inclusive um recente de análise, que coloca o Brasil ainda no top 10 em termos de adoção de cripto no mundo. Sim. Então, a previsão continua positiva. Acho que é isso, o indicador continua positivo. E eu queria aproveitar então, Bernardo, até puxar esse gancho com você, porque o Future of Money, ele é um dos parceiros de mídia do Criptorama 2024, que é um evento que a B-Cripto está realizando. Muito feliz, inclusive, com esse. A gente também. E o Criptorama, se eu não me engano, ele começou em 22. Começou em 22. E aí teve a edição de 2023, agora 2024. Estamos na terceira edição. O primeiro dia foi hoje, que está saindo esse podcast, dia 19. Hoje. E a gente vai ter o segundo dia 20. Quais foram, assim, as expectativas de vocês quando vocês planejaram esse evento? E como que tem sido ver esse resultado, né? A quantidade de nomes, eu acho que é inclusive muito interessante. Eu acho que lá em 2022, se a gente falasse que a gente teria BTG, Itaú, Bradesco, vários diretores da CVM, gente do Banco Central, tudo num evento de cripto, acho que muita gente ainda ficaria meio... Acho que não. Mas é o que está acontecendo, né? Como é lidar com isso também, né? Olha, isso é uma coisa... Tudo isso é um cenário muito positivo. Eu acho que a gente coloca de uma forma muito pragmática de que cripto, ela não é uma ferramenta... Ela é uma ferramenta de inclusão, é uma ferramenta de contribuição que tem muito a contribuir com o mercado financeiro tradicional. Então, quando a gente vê o Criptorama, por exemplo, hoje nós tivemos aproximadamente 70 painelistas, speakers. Amanhã nós teremos mais outros 70. Então, isso você vê que a agenda de hoje foi uma agenda mais voltada à inovação, perspectivas de mercado, economia. A agenda agora do dia 20 de hoje é uma agenda mais voltada à regulação, né, à perspectiva regulatória. Então, quando a gente observa esse cenário econômico, observa inclusive o papel do Criptorama, e a gente vê a evolução do mercado quanto isso, é a questão de que a criptoeconomia, ela não é o futuro, ela já é o presente hoje. E ela está interligando todos os mercados. Veja, o Brasil ele teve um grandíssimo avanço em termos de mercado financeiro. O mercado financeiro brasileiro, e aqui é muito parte de todos os participantes e também do Banco Central, mas vamos lembrar que também tem todos os participantes que fazem parte do mercado financeiro, que contribuem para essa velocidade. O mercado brasileiro financeiro é extremamente conectado, extremamente ágil. Não veio com Pixel agora, né? A gente já faz transferências bancárias do mesmo dia desde 2000. Coisas que até hoje... O cheque, por exemplo, a gente abandonou muito antes de vários países, né? Exato. Nos Estados Unidos, a pessoa ainda recebe cheque no correio, né? E ainda você ainda tem propaganda de alguns bancos quando fala assim, conseguimos fazer transferência no mesmo dia, hein? Então, observa que o mercado financeiro brasileiro ele é um mercado diferenciado, realmente ultra conectado e ultra eficiente. Mas a gente observa que
ainda há um espaço para aumento da eficiência, ainda há um espaço para inclusão, ainda nós temos um mercado de capitais que, apesar de pujante, ainda é restrito para boa parte da população. E aqui as práticas de tokenização podem ajudar muito a democratizar, incluir mais pessoas nesse mercado. Então, a gente vê, na verdade, isso com ótimos olhos, mas principalmente olhando que todos esses participantes, que hoje também fazem parte da criptoeconomia, todos eles estão olhando justamente a criptoeconomia como essa ferramenta de aumento de eficiência e aumento de eficácia das suas operações. Veja, até o Banco Central, né? Esse ano foi um ano intenso de discussão quanto o Drex, o Real Digital, né? Então, a gente tem um cenário extremamente positivo. O fato é, criptoeconomia ela já está interligada ao sistema financeiro hoje, ela vai estar cada vez mais interligada ao mercado de capitais e cada vez mais ela vai estar presente em vários outros setores da economia e vários outros setores da sociedade, como o agro, como a saúde, como, enfim, artes, como já esteve bastante presente. Então, a gente percebe a criptoeconomia cada vez mais se integrando em vários setores. Isso é extremamente positivo. Legal. Né? Utilizando a criptoeconomia, a gente vai ter uma sociedade que vai ser ainda mais conectada, vai ser ainda mais ágil, vai ser ainda mais eficiente. E com isso, quem ganha é o Brasil. Acho que isso é muito importante. O Brasil tem uma das poucas, e é a segunda vez que eu falo isso, a primeira vez eu lembro que eu falei isso, o Brasil tem uma oportunidade de mãos de ouro. Que a gente, se usar a criptoeconomia da forma correta, a gente pode sair como um grande polo criptoeconômico do mundo e isso transformando um grande polo econômico do mundo. O Brasil já é uma grande economia, então tem tudo para utilizar isso a nosso favor e utilizar isso para ajudar, vamos dizer assim, a melhorar ainda mais a economia brasileira. Eu lembro que você falou isso mesmo da primeira vez. E eu queria até aproveitar e te perguntar um pouco mais sobre isso, porque eu sei também que é uma das coisas que o evento ele vai abordar, né? Tá abordando e vai abordar, que é como a gente consegue também crescer ainda mais essa economia e aproveitar esse potencial dela, o potencial que o Brasil tem nessa economia. Hoje, o que você acha que seria mais importante ou as coisas mais importantes para a gente destravar cada vez mais esse potencial, concretizar esse potencial cada vez mais da criptoeconomia aqui no Brasil? Veja, Brasil tem uma população imensa, que é extremamente positivo. O Brasil gera muitas riquezas, então nós temos originação. Nós temos uma questão peculiar que nem todos conseguem ter acesso aos investimentos, então, por isso, o poder de fracionamento dos criptoativos é tão importante. Isso ajuda que a população, no geral, tenha acesso. Porque se você tem, só para exemplificar para quem está ouvindo a gente, né? Se você tem um investimento que a entrada seria R$1.000, você consegue fracionar, você consegue deixar a entrada em 100, R$10. R$1, por que não, né? Então, realmente, essa coisa da democratização é muito importante. Funciona. Né? E veja que hoje você tem diversos limites, né, que impedem que pessoas tenham acesso a ativos de ativo, que também comprem determinados tipos de ativos, ou tenham poder, em termos de capital, de comprar aqueles ativos, né? Então, porque são ativos caros. Né? O PNAD, se eu não me engano, desse ano, colocou que 80% da população brasileira ganha menos que R$4.000, né? E aqui você tem um espectro por mês, né? Então você tem um espectro muito, muito mais diluído, né? Se você for olhar, temos uma grande parte da população que declarou que nem ganha nada, né? Por isso. Então, ainda acesso a ativos, vamos dizer, de 20, 30 mil reais são pouco acessíveis, né? Por grande parte da população. Com certeza. Então aqui o poder da tokenização e o poder do fracionamento é muito importante. E a sociedade brasileira é uma sociedade hiperconectada, completamente digitalizada. O brasileiro gosta de tecnologia, utiliza a tecnologia. Pix virou verbo, né? Virou. Virou engraçado, né? Porque foi algo que foi uma coisa tão simples. Simples assim, né? Que todos acharam que ia ter que ter uma grande explicação. E não, né? Simplesmente foi lançado, as pessoas começaram a usar e ponto, né? Então teve uma adoção muito fácil. Então a gente observa que na sociedade brasileira existe esse grande poder de adoção. Então, veja, quando a gente está falando da criptoeconomia no Brasil, o que falta para avançar? A gente já tem os fatores econômicos e os fatores sociais que estão colocados que geram grandes oportunidades. O último fator que eu vejo que necessita para grande entrada de investimento, para estruturação de investimentos aqui, é o aperfeiçoamento da segurança jurídica.
Então, esse aperfeiçoamento da segurança jurídica está sendo buscado de forma contínua, não só pelos órgãos reguladores, também pelo mercado. O mercado tem feito um grande trabalho, um grande esforço em puxar essa régua assim, em termos de adequação, em colocar. Então, esse é vamos dizer assim, o último pilar necessário para que tenha grandes entradas de investimentos. Ou melhor, não só entradas, mas que também seja gerado investimentos nessa área. Eu vejo que esse é o último pilar que tá faltando, e uma coisa muito clara, né? Se pelo lado nós temos as consultas públicas do Banco Central aqui para as empresas de cripto, por outro lado, a gente já tem uma segurança jurídica em relação à tokenização, mas que o volume, como eu já falei, já foi alcançado muito rápido, bateu no teto, já superou, então já precisa de reforma, já precisa de um instrumento mais forte. Sim. Então, a única coisa que falta é isso. Eu vejo que a gente está num bom caminho, inclusive em relação a isso. Tudo está saindo num time bom. Um time nem antes, nem depois, tem saído com bastante equilíbrio. Perfeito. Isso é muito positivo. Vai passar uma mensagem positiva para o redor do mundo. Sim, e eu queria te perguntar também, se eu não me engano, até ou foi tema de um dos painéis que você vai participar do evento, que é sobre o selo, né, da Bcrypto, o selo. Que é uma iniciativa de autorregulação, na verdade, Sim. do setor, que eu sei que a Bcrypto já realiza autorregulação há um bom tempo, né, Sim. sempre foi uma coisa que vocês tiveram, mas o que representa esse selo exatamente? E para quem não tem a mínima noção de como funciona um processo, né, de autorregulação, tudo, como que funciona na prática para uma empresa da Bcrypto para receber esse selo, né? Maravilha, maravilha. Então vamos colocar primeiro em partes qual a função do selo. Primeiro, a autorregulação da Bcrypto existe desde 2020. Em 2023 ela foi aperfeiçoada. Os códigos existentes, que era o código de conduta e prevenção à lavagem de dinheiro, eles foram adequados à nova realidade e eles foram evoluídos também por um programa de selo, ou seja, um programa de certificação, onde a empresa se submete e pede uma certificação. Então é importante destacar o seguinte: nós temos dois programas. Nós temos o programa de autorregulação e o programa de certificação em cima da autorregulação. Entendi. Qual que é a diferença de um para outro? Que a autorregulação ela é passiva, ela é como se fosse uma lei colocada, uma regulação colocada que todos têm que cumprir. O processo de certificação, né, que é o selo, ele é um programa ativo, ou seja, a empresa busca demonstrar que tem todas aquelas práticas a fim de poder ser certificada naquele programa. Ela vai provar tudo. Ela tem que provar. Então, essa é a diferença de um para outro. Como funciona o programa de certificação? Nós abrimos no início do ano o primeiro ciclo, agora em 2024, foi no início do ano, em janeiro, onde serão por ciclos, isso é importante, não que um programa vai ficar aberto o tempo todo. Entendi. São programas por ciclos, então provavelmente ciclos anuais, tá? Então nós recebemos ali a indicação de empresas para poder entrar ali no início do ano, onde nós fizemos 2 processos de avaliação. Um processo inicialmente começou por uma empresa de consultoria, que foi lá, verificou a existência dos controles e requisitos colocados. Até essa validação externa, né? Exato. E aí, logo depois que ela conclui o trabalho dela, passa para uma equipe interna da Bcrypto, que a Bcrypto vai e revisa todos esses trabalhos. Entendi. Qual é uma coisa importante, colocando aqui em termos de até limitação? O programa, ele não avalia se o controle está sendo eficaz ou não. O que eu quero dizer com isso? Então, todos os clientes entregaram o seu CPF, sabe? A gente não faz esse tipo de validação. Porque aqui você tem uma série de questões que envolvem sigilo fiscal, sim. LGPD. Então, a Bcrypto ele não tem esse papel. Que aí já passa a ser uma coisa dos reguladores, das autoridades fazerem. Exato. Então, isso é uma questão diferente. A nossa avaliação foi tido, olha, deixa eu ver suas regras, deixa eu ver seus controles, eles existem, eles inexistem, como é que está. E todas essas empresas passaram por uma avaliação. Cada avaliação recebe uma nota, né? E ali são definidos quais são, olha, você passou de ano, você foi para recuperação, né? Então tem todos repetiu. Então a gente tem todo esse processo onde a gente olha ali os colocados e ali passa assim, olha, ok, isso aqui atingiu, existe melhorias, existe pontos,
mas a prática existe, está 80%, 90%, 100% em conformidade. E ali a empresa recebe esse selo. Esse selo ele é válido por 1 ano, renovável anualmente, tá? Não precisa todo ano passar pelo mesmo processo de validação. Ali ele passa por um processo mais simples de validação para manutenção do seu selo. E então ele recebe selo, ele precisa manter essas práticas frente ao selo. Entendi. Então ela tem essa qualidade, né? Quem vai cuidar da supervisão do selo? Quem cuida da supervisão do selo é um órgão específico ligado ao Conselho de Administração, que é ligado para a realização de práticas de supervisão dessas pessoas. E aí o foco dessas medidas que vocês vão avaliar é tudo, tipo, é contra a lavagem de dinheiro, tem que ter o conheço o seu cliente, né, aquelas práticas, ou ela foca em algum aspecto específico, assim, de Não, basicamente ela pega todos os aspectos voltados nas nossas autorregulações de conduta e prevenção à lavagem de dinheiro. Então, hoje, agora assim de cabeça eu não sei quantos itens tem, mas se eu não me engano tem 100, 150 itens, uma coisa pouca coisa, que desdobra em vários outros controles, né? Então ele passa por um controle, por uma validação extensa de todos os itens. Hoje são 2 códigos. Esse ano a gente aprovou mais um 3º código, que foi o de tokenização. E ano que vem, esse programa ele vai incluir também aspectos de tokenização. Legal. Então, este selo que saiu hoje foram selos voltados à autorregulação de prevenção à lavagem de dinheiro e conduta. Entendi. Ano que vem, a pessoa vai poder escolher, por óbvio, se ela quer os 2 selos, que quer o selo de tokenização e de prevenção. Que às vezes também para a empresa não faz sentido, né? O de tokenização. Não faz. E hoje a Bcrypto, ela tá com 53 associados. 53 associados. 53 associados. E é muito interessante porque eu acho que a própria expansão da Bcrypto reflete um pouquinho a evolução do mercado cripto, né? Sim. Porque vocês começaram com empresas que eram nativas de cripto, 100% cripto, e aí vocês foram incorporando empresas tradicionais, mas que hoje em dia também estão no mercado, né, de cripto. E acho que isso reflete muito essa maturidade que o mercado cripto ele foi tendo, né, de começar no 100% cripto e ir atraindo gente de fora, né? Sim. Hoje, imagino que a maioria ainda sejam empresas nativas de cripto, né? Mas deva ter uma quantidade muito grande hoje das tradicionais, mesmo que migraram para cripto. Sim. Nós temos hoje instituições financeiras, temos bancos de câmbio, temos prestadores de serviços, temos infraestrutura cripto, claro, né, colocando, nós temos tokenizadoras, enfim, temos uma gama bem plural. E essa pluralidade ela é muito importante para a criptoeconomia, porque, veja, criptoeconomia não está restrita a um pequeno grupo, como a gente acabou de conversar. A gente está falando de uma criptoeconomia que cada vez mais vai estar interligada ao mercado financeiro, ao mercado de capitais e vários outros setores da sociedade. Então, a Bcrypto acompanhou essa evolução, sempre agregando os mais diferentes atores, os mais diferentes tipos de empresas, os mais diferentes tipos de players, justamente mantendo essa pluralidade como parte do seu DNA. Então, hoje, um dos fatores mais importantes e fundamentais da nossa evolução é justamente a pluralidade de discussões que nós temos. Então, hoje a gente consegue ter uma discussão que ela é quase 360. Então, quando a gente pega uma regra, uma proposta de regra, como, por exemplo, agora temos várias, a discussão não está sendo é A ou B. Não, a gente está tendo ok, mas qual é a regra que ajuda a todos, que traz o benefício de todos? Que é um pouco o cenário que é muito positivo. Então, a gente não tem aquela questão, é bom para A, mas péssimo para B. Então, essas discussões nos ajudam a ser muito... a balizar essa balança, a equilibrar essa balança muito bem. E eu acho que um dos grandes fatores que colocam é que a gente tem, além desse espectro, nós temos empresas nacionais, empresas internacionais, todas aqui em conjunto, com interesse em desenvolver o mercado brasileiro. Então, veja, todo mundo junto, de vários, vamos dizer assim, nativos criptos, nativos tradicionais, tudo junto, internacionais, nacionais, todos aqueles trabalhando de forma conjunta para, como é que a gente melhora o ambiente brasileiro? Eu acho que essa discussão que é extremamente positiva, essa pluralidade é extremamente positiva, e é isso, eu acho que um dos grandes fatores de crescimento, reconhecimento
da Bicrypto está justamente nessa pluralidade. Legal. Você estava falando até um pouquinho tempo atrás do projeto de lei de segregação e eu queria falar sobre isso com você, porque foi até uma coisa assim, acho que foi no momento que estava todo mundo olhando para fora, né? Estados Unidos, eleições, Bitcoin batendo 40 mil recordes, e aí de repente veio essa aprovação. E acho que inclusive pegou muita gente de surpresa. Vocês não, porque sempre tem esse contato, né? Vocês meio que sabem o que está acontecendo por lá, mas acho que muita gente pegou de surpresa essa aprovação. Quais são os próximos passos desse projeto? Mas acho que até dando um passo para trás, acho que muita gente nem sabe direito o que é segregação e por que é importante ter uma segregação, né, patrimonial. Então, o que é e quais são as perspectivas, na sua opinião, para esse projeto agora, né, que foi aprovado na Câmara? Perfeito. A segregação patrimonial, acho que ela faz uma coisa muito simples, né? Ela faz com que o dinheiro do cliente é do cliente, o dinheiro da empresa é da empresa. Ou seja, a empresa não pode usar o dinheiro do cliente para seu financiamento. Ou melhor, para quem está nos ouvindo, para pagar suas contas. Perfeito. Né? Eu acho que aí fica mais fácil, né? Então, basicamente, isso impede que a empresa fale assim, rapaz, eu ia fechar R$100 aqui no negativo, então peraí, que eu vou pegar R$100 aqui do cliente e vou pagar a conta. Né? Então, ela ela institucionaliza essa regra, que é uma bandeira que há muito tempo a Bicrypto defende e batalha aqui no Brasil, né? E que eu acho que ganhou muita força, principalmente na época da quebra da FTX, né? Porque a FTX, ela fazia exatamente o oposto da segregação patrimonial. Exato. Ela fazia, pelo menos foi isso que demonstrou, né? Inclusive agora as investigações, né? Eu lembro que na época a gente ainda estava conversando ainda sobre investigação. Demonstrou exatamente isso, né? Ela fazia a dessegregação patrimonial. Ela fazia a dessegregação patrimonial. O uso completo e irrestrito do dinheiro do cliente. Mas virou um exemplo muito importante até para conseguir que esse projeto avançasse. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, o projeto de segregação brasileira patrimonial para cripto, ele já foi utilizado em outros setores, né? Essa segregação patrimonial, desculpa, já foi usado em outros setores. No Brasil, historicamente, setores de imóveis, imobiliário, né? Se a pessoa... Eu já sou um cara mais velho, mas muito tempo atrás vai lembrar das quebras, das incorporadoras que levaram dinheiro de seus clientes, enfim, e uma grande ajuda que se deu nesse setor foi justamente a segregação patrimonial. Aqui no Brasil, por exemplo, as instituições de pagamento tiveram grandes avanços, foi justamente com a segregação patrimonial, né? Sempre lembrando que uma instituição de pagamento é diferente de banco, né? Sim. O banco ele tem a reserva fracionada, ou seja, existe um cálculo, né, que ele pode se manter ali, né, alavancado. Já a instituição de pagamento não. Todo o depósito dos seus clientes tem que estar segregado. Isso ajudou, por exemplo, que mesmo em períodos de várias outras instituições que quebraram, o dinheiro do cliente ficou intacto. Então, a ideia de segregação patrimonial mesmo para cripto aqui. O dinheiro, o ativo do cliente não pode se misturar. Então, a gente tem esse ponto, que a gente enxerga isso como uma regra de ouro, que apesar de não ser popular, vamos colocar assim, né? É uma coisa que não traz mídia, né? Mas é uma regra que traz uma grande segurança jurídica. Traz uma imensa segurança jurídica. Então, por isso que a gente sempre defendeu. A gente teve avanço agora, então, né, do projeto de lei. O projeto de lei, ele foi previsto, esse artigo, no projeto de lei que virou lei de cripto, mas foi retirado. Voltou depois de alguns outros projetos, né? Tinham 3 outros projetos andando em Câmara em relação a isso. O que avançou foi do deputado Áureo. Pós-CPI, né? Pós-CPI, porque justamente parte dos insumos estavam ali com o itens da CPI. Eles foram ganhando mais exemplos, né? Para perceber que precisava da lei. Então, avançou, e agora o projeto ele sai da Câmara, aprovado na Câmara, e vai para o Senado. E no Senado vai ser revisado, vai ser discutido, e quando aprovado, vai para a sanção, né, do presidente da República.
Se não sofrer grandes modificações. Se sofrer grandes modificações, Aí volta pra Câmara. aí volta para a Câmara para poder ser rediscutido na Câmara. E você acha, lá no Congresso eles sempre falam de ciclos, né? Os ciclos legislativos. Porque a Sim. gente tá em outra forma de pensar, né? Eles estão nesses ciclos. Você acha que a gente consegue ter esse projeto aprovado, sancionado ao fim desse ciclo legislativo, né? Que acaba em 26 ou não? Isso é um grande ponto, assim, a gente vê eu acho que, primeiro, existe uma grande vontade dos legisladores brasileiros olhando a criptoeconomia nacional. E não é só parte dos legisladores, mas também parte do Poder Executivo. Ou seja, a gente tem um ambiente muito favorável. Uhum. Então, a gente observa grandes chances. Mas uma grande pauta que hoje está no Senado é justamente a reforma tributária. Que pega muita atenção, né? Pega É muito muita atenção. tempo, enfim. Pega muita atenção, é algo complexo. Uhum. Nós mesmos no mercado temos pontos de melhorias, né, Sim. do projeto, né, da qual a gente tem pedacinhos ali que a gente acredita que pode melhorar. Uhum. Coisa simples, assim, que em vez de falar operação, é em cima da prestação de serviço, né, detalhes, mas que fazem com total e completa diferença. Uhum. Que pode ajudar interpretações positivas no futuro, né? Sim. E não outros tipos de interpretações. Então, a gente tem até várias questões. Então, hoje o Senado ele está deitado, coberto em cima disso. Todo o Senado tem uma grande disposição em cima disso. Uhum. Está um grande debate. Então, eu acho que sim, tem espaço para o próximo ciclo. Mas é uma agenda que vai concorrer muito com a agenda agenda tributária. Perfeito. Então, a gente acredita que esse ano a gente tem uma resolução da agenda tributária, então que isso vai abrir a agenda dos senadores para a próxima, para próximas, vamos colocar assim, prioridades. E você tocou nesse ponto da tributária. Eu lembro a Bcrypto soltou acho que 2 notas técnicas, a gente até chegou a publicar. E uma coisa que sempre vinha, até em comentários de post em redes sociais, é eu vou ter que pagar mais imposto por cripto, que acho que é sempre a dor que o investidor ele sente, que fica na cabeça dele. Isso tem algum fundamento? É uma reforma que pode realmente aumentar a tributação? Ou não? Não. O que ela deixa, na verdade, é uma reforma que, para a cripto, ela deixa mais transparente. Perfeito. O nosso pleito, aqui muito bem encabeçado aqui pelo nosso coordenador, né, do GT de tributação, o Daniel Paiva e o Eduardo Paiva Gomes, depois de uma extensa discussão interna, o que a gente entendeu foi o seguinte: tem 3 pontos no PLP 68, que é da reforma tributária, que trazem um tipo de preocupação. E veja, a preocupação não é sobre tributação nova, não é isso. Que é o que ficaria na cabeça do investidor, por exemplo. Na verdade, a nossa preocupação é outra, porque ali não está sendo criado nenhum imposto novo, na verdade, né? Mas sim a transferência dos impostos que já são cobrados para esse modelo fiscal. Então, isso a gente não teria problema. O grande ponto, então, os nossos 3 pontos estão em 3 pontos de infraestrutura. Então, quais são? O primeiro é que o projeto de lei traz mais uma definição de criptoativos e ativos digitais. E cada projeto parece que tem uma definição, né? Tá difícil unificar. Então, quanto mais você cria definições, mais difícil você fica em termos de parte jurídica de você definir o que é. O chamado enquadramento, né? Que advogado adora enquadramento. Não sou advogado, mas é isso aí mesmo. É o que todo mundo me fala. Então, a gente tem 3 definições diferentes. Tá bom, então qual das 3 eu vou seguir? Então, a gente já tem uma, que é do marco regulatório cripto. Sim. Da lei de cripto brasileira, que a gente sugere para que não seja criado novo. Utilize o mesmo, faça uma referência. Então, esse é o primeiro item. O segundo item que a gente coloca, existe um detalhe em termos de especificidade, que a lei fala que o recolhimento de imposto, a tributação será oferido em cima da operação. E a gente tem uma certa preocupação de que isso mais para frente não seja interpretado uma operação cripto. Uma operação cripto é uma transferência cripto, então a gente pode tributar em cima da operação cripto, criando, vamos dizer assim, um paralelo, uma CPMF cripto. Então a gente tem essa preocupação. Para tirar essa possibilidade. Exato. E aqui a possibilidade é só tirar a parte de operação e colocar em cima dos serviços prestados. Entendi. Ou seja, equalizar assim igual de todo mundo, tá?
Ou seja, não é feito sobre a operação, mas sim sobre o serviço Porque aí que está sendo poderia até prestado em cima punir, dele. por exemplo, o investidor que fizesse muita operação, por exemplo. De cara, o mercado brasileiro já ia ficar... Se fosse assim, alguém interpretasse e falasse assim, então o imposto é sobre a operação, então cada operação cripto, imagina que o imposto brasileiro vai ficar colocar 20%, estão falando de uma alíquota mais alta, mas ficaria, por exemplo, se a alíquota ficasse 20%, o mercado brasileiro ia ficar 20% mais caro que o internacional. Isso é de grande impacto na criptoeconomia. Então, um E ajustezinho empurraria o simples... investidor para uma empresa estrangeira, por exemplo. Né? Exato. Eu empurraria para outras jurisdições, né? Tiraria daqui, né? Então, esse cuidado em especial que a gente vem batalhando e vem conversando com todos os legisladores, que é uma coisa simples, mas veja que é um projeto de lei extremamente extenso, né? Então, a gente tem essa preocupação de mudar de operação para... Os serviços prestados. Os serviços prestados, né? Que é como está em toda outra parte da lei. E a última é em relação à equalização, vamos dizer assim, de poderes, vamos colocar. Então, mercado financeiro, existe uma previsibilidade de crédito e débito dos impostos. A gente está pedindo para que esses créditos e débitos também sejam observados também para o mercado criptoeconômico, já que o mercado criptoeconômico está sendo observado como o mercado financeiro, para evitar distorções. Então, a nossa preocupação toda a gente sabe que é a melhor das boas intenções, a gente sabe que é um projeto de lei muito favorável ao Brasil precisa de uma reforma como essa, há anos se discute, mas a nossa preocupação não é com agora, é com a interpretação que pode se fazer futura. Entendi. Então, são pontos de ajuste. Né? Em relação a criar novos tributos, não tem esses. Acho que o investidor já vai dormir um pouquinho mais tranquilo com isso. Até porque para criar novos tributos tem que passar em outros projetos de lei que criam esses novos tributos, né? Sim. Então... E eu queria aproveitar, foi uma coisa que a gente até conversou antes, né, da gente começar aqui a conversa, mas de como o Brasil ele tem um cenário que eu acho que até geraria um pouco de inveja lá nos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos eles estão buscando construir aquela coisa do bipartidarismo, né? Ter os dois partidos a favor de cripto e com projetos favoráveis para o mercado. Aqui no Brasil a gente não tem uma realidade de dois partidos só, são 40 milhões, mas a gente tem uma união, uma convergência muito grande, né? Eu achei muito interessante que quando teve a aprovação do projeto agora de segregação, saiu a notícia na agência Câmara e aí tinha declarações favoráveis de um deputado do PSOL e de uma deputada do Novo. Então, assim, mostra realmente que tem essa convergência, né? Sem dúvida. Como você acha que o Brasil ele conseguiu construir isso, que é uma coisa que os Estados Unidos, por exemplo, que tem uma economia muito maior, um mercado cripto maior que o nosso, é uma coisa que eles ainda não conseguiram e a gente sim, né? Como que aconteceu isso? Olha... essa é uma excelente pergunta, mas eu vejo o seguinte, a discussão nos Estados Unidos, desde o início, ela foi muito polarizada, né? Então, você terminou criando quem defendia e quem odiava, né? Você terminou criando esse ambiente. E a próprio posicionamento das agências regulatórias americanas também não ajudaram muito, né? Você tem processo em cima de processo, uma busca incessante, você tem declarações de presidentes de agências governamentais americanas, né? Criando paralelos ali com atividades ilícitas, que não é muito positivo. Então, você criou um ambiente de hostilidade, né? Então, essa hostilidade gerou uma polaridade em termos de discussão. Então, foi muito presente nas eleições dos Estados Unidos agora. Muito presente. Eu sinceramente, eu fiquei impressionado. Assim, eu falei assim, como o cripto se tornou algo tão presente. Ficou na pauta, né? Uma ficou coisa na pauta. muito diferente, né? Inclusive, você vê que tem reflexos na própria precificação dos criptoativos, né? Muito. De um correlacionamento direto, né? Então, o Trump começou a ganhar vantagem, os criptoativos começaram a subir em termos de valor no mercado, começou a ter busca. Então, foi uma atividade assim. Aqui no Brasil, a gente não tem a mesma. Nunca teve. E isso se dá muito eu vejo pela necessidade realmente da população. Todos enxergam a tecnologia cripto como uma grande ferramenta de inclusão.
como uma grande ferramenta que tem grandes poderes de acessar a população, que tem grandes poderes de poder democratizar acessos a investimentos, que tem acesso a... Um dos grandes pontos que eu coloco, por exemplo, nesse poder de inclusão, é o próprio trabalho em relação ao real digital, onde uma das metas do real digital é levar mais a nossa moeda para quem não tem acesso. Sim. Né? Inclusive, ele deixa muito claro ali do Drex, realização de atividades offline. Então, todo mundo enxerga na tecnologia, na criptoeconomia, como algo positivo. Algo positivo, algo que pode realmente ajudar. Então, por isso que essa polarização não acontece aqui. Eu vejo que muita gente olha e fala assim, cara, eu acho que isso pode nos ajudar realmente. Veja como a discussão foi tão positiva que poucas vezes na história o Brasil fez um projeto de lei que foi tão equilibrado, que começou com equilíbrio muito grande, e esse equilíbrio muito grande transferiu poderes para o Banco Central e para a CVM, onde eles vêm trabalhando com muita parcimônia e com muita tranquilidade, de forma muito minuciosa, onde primeiro iniciar para que não desbalanceie. Então, todo mundo vê com muito bons olhos. E eu vejo o grande ponto principal é realmente todos olharem para isso como, poxa, isso aqui já é o presente, mas vai estar presente ainda mais cada vez no futuro. Isso aqui pode ajudar muita gente. Então, vamos cuidar bem. Eu acho e eu percebo que esse cuidar bem continua sendo por todos. Continua tendo um grande trabalho por parte de todos de que é uma agenda positiva, é uma agenda que o Brasil pode se beneficiar, então vamos ter cuidado e vamos com calma, vamos construir isso com muita calma. Legal. Então vejo que justamente por esse motivo a polarização não ocorre no Brasil. Eu acho que a gente tem condições sociais e condições econômicas diferentes de outros países e que isso vem favorecendo que o Brasil já é friendly, mas que seja cada vez mais amigável à criptoeconomia, cada vez mais aberto. Perfeito. A gente tem aqui no podcast, acho que na época que a gente gravou ainda não tinha a primeira vez, mas a gente tem agora a pergunta do patrocinador, que é a Mint, a plataforma cripto do BTG. E eu posso falar que é nosso não, associado? Vontade, eu posso falar que é nosso associado? Posso. Fica livre. Já está falado. Mas a pergunta é o que esperar do próximo ano para cripto, para o mercado, né, de cripto? A gente está agora com o Bitcoin, bateu recorde atrás de recorde, tá nos 90 mil, vários ativos também disparando. O ano que vem, você acha que tem uma tendência para continuar assim ou não? Como que tá a sua expectativa mesmo para o próximo ano? A gente falar sobre preço é muito complicado. Preço né? é sempre, nunca dá para cravar. Não, né, preço, mas eu posso te dizer uma outra coisa. Em vez de falar preço, vamos falar sobre valor. Né? Porque o preço pode acompanhar ou não o valor das coisas, né? Mas a grande questão o ambiente cripto, no geral, ele tende a se valorizar cada vez mais, né? Seja por causa de diversos fatores, principalmente olhando no Brasil. Então, nós temos um ambiente muito favorável, nós temos um processo que está trazendo segurança jurídica, um processo de regulamentação que está trazendo segurança jurídica. A gente tem um processo de integração com o mercado financeiro de capitais muito grande. Nós temos reformas do mercado de capitais ocorrendo, que parabenizar a CVM, inclusive, por essa iniciativa, que visa abrir mais o mercado de capitais. Isso tem mais espaço para criptos, tem mais espaço para a tecnologia blockchain. A gente vem num processo em relação à criptoeconomia muito positivo. Né? Nós temos um fator externo também que em termos de econômicos, continua favorável, né? A inflação foi controlada, né? Em termos mundiais, né? Já foi superada, então a gente vai começar a observar os investimentos voltando a vários outros setores, saindo do Banco Central, indo para vários outros setores, isso ajuda vários outros setores, inclusive da criptoeconomia. Então, o cenário em termos de valor é muito positivo. Então, a gente continua uma perspectiva ainda mais positiva, aqui olhando o Brasil, olhando o mundo, em termos disso. A gente olha uma segurança jurídica maior, então, mais um item positivo. E a gente olha um cenário de cada vez mais adoção. Então, se por um lado nós temos todos esses fatores que contribuem, nós temos mais pessoas aderindo, nós temos mais institucionais aderindo. O que faz com que a projeção se torne cada vez mais positiva.
Agora, se isso tudo vai refletir no valor, eu não sei. Aham. Eu sei que eu continuo Sim. bem otimista, principalmente para o ano de 2025. A gente está falando de agenda de 26, 27, né, para a Aham. criptoeconomia, mas eu estou cada vez mais otimista e eu acho que é muito conectando os pontos, é muito o Criptorama está mostrando esse, que foi um ano maravilhoso e o que nos espera no ano que vem é melhor ainda. Sim. Eu queria fazer uma outra pergunta também. A gente tem a expectativa, né, do ano que vem ter essa troca no comando do Banco Central, né, da presidência. Na visão de vocês, tende a mudar alguma coisa na regulamentação de cripto ou não tem essa perspectiva mesmo com uma troca na presidência do BC? Não, não tem. Esse é um ponto que é natural, que o mercado sempre fica preocupado, não só Aham, o mercado de uma forma geral, né? sim. Poxa, mudança de gestão, como é que vai ser? É uma preocupação natural que é mais uma ansiedade do que uma preocupação em si, Aham. né? É mais um processo de não terão mudanças para baixo, né? Ao contrário, dentro do cenário, cada vez ele só tende a ficar mais positivo nisso. Então a agenda vai continuar, os trabalhos vão Uhum. continuar. A agenda, ela é uma agenda que não é pessoal, nunca foi pessoal. A gente está falando aqui, né, de vários. A gente está falando exatamente a característica do Brasil, né, Aham. de não ter sido uma agenda de de A, de B, de C, mas sim ser uma agenda da sociedade em si. Então essa agenda continua emplacada, Uhum. o trabalho continua sendo executado, a importância continua tendo importância, porque continua tendo valor agregado. Então é uma agenda que só tende, em 2025, a prosperar ainda mais. Veja, a consulta pública saiu agora do Banco Uhum. Central, o prazo de apresentação de respostas é justamente até o ano que vem, né, Sim. até fevereiro do ano que vem. Então, até nisso, o Banco Central deu tempo também, deu espaço. O diálogo com os órgãos reguladores e autoridades são maravilhosos. Então, o que a gente observa é um cenário positivo, né? A gestão, a todo esse processo que a gente vê, a gente só enxerga de forma muito positiva e sem nenhum tipo de atrito, sem nenhum Uhum. tipo eh, de risco, o impacto em qualquer negativo de nenhuma das pontas. Perfeito. Todo esse processo é natural, né? Muita ansiedade envolvida, É, né? Por sim. tudo, política Acho que cada vez monetária. mais ansioso, né, tá Tá cada sempre vez mais ansioso por tudo. ansioso. Bom, a gente tá chegando quase no fim, mas eu tenho 2 perguntinhas pra Vamos fazer. lá. A primeira, acho que se você quiser, você pode fazer até sim ou não, ou elaborar essa, fica à Tá vontade. bom. Você acha que a gente vai chegar no final de 2025, pelo menos com a primeira parte da regulamentação do mercado cripto pelo BC concluída, ou talvez esse processo ainda demore um pouco mais? 2025 eu creio que sim, né? Porque agora nós temos um processo para poder dizer o porquê que eu acredito. Uhum, Nós temos o processo de resposta, essa consulta pública termina em fevereiro, então provavelmente o Banco Central vai receber as respostas, vai compor a regulação nova e vai uhum, publicá-la, né? uhum, A partir dessa publicação, ele tem 6 meses para essa regra começar a valer. entendi. Né? Isso está ainda escrito em lei, né? Justamente que nenhuma regra pode ser colocada com menos de 6 Então meses. se ele fizer isso até junho, mais ou menos, entraria em vigor ainda em 25. Entraria em 25, porque a regra ela começa a entrar em vigor no dia da sua publicação, ou na Perfeito. qual ela está descrita ali. Aham, Só que os processos de autorização, etc., eles têm que começar 6 meses após entendi. sua. Então Que a é o gente tempo de deve ajuste, né? então a gente pode chegar no final do ano que vem já, por exemplo, com as coisas de VASP, esses Sim, com o primeiros assuntos já processo. estabelecidos. Inclusive, a consulta pública ela estabelece qual que é até a prioridade, né, das Uhum. empresas em termos de autorização de E processo, você tudo acha que isso. depois o próximo passo vai ser stablecoins nesse processo de regulação? Tem uma. Olhando aqui pelo panorama do Banco Central, né? E aí não só Banco Central, CVM, de uma Uhum. forma geral, e mercado financeiro, o mercado financeiro de capitais. O grande ponto é a tecnologia blockchain, ela pode e as criptomoedas, criptoativos Uhum. podem ajudar muito o mercado de câmbio. Né? Então, uma reforma de alguma forma no mercado de câmbio ela é necessária para o fim de acomodar essa modalidade. Veja que o mercado de câmbio brasileiro ele é um mercado
que já sofreu grandes reformas, já recebeu, já avançou muito, mas ainda ele é restrito, né? Ele é bem fechadinho e aqui por causa tem uma questão de controle de política monetária envolvida também. Então, aqui, olhando cripto, vai precisar de uma adequação. Então, sim, de fato, vai ter esse processo. Em relação... Então, isso em relação a câmbio. Quando a gente olha a tokenização, vou falar também, é uma projeção do Banco Central e da CVM também regulamentar, né, ou regular a forma como é feita as tokenizações. É aqui entra também stablecoins, que é um tipo de tokenização. Mas veja, tem que ver, e aqui vem a grande discussão, né, porque apesar de nós termos stablecoins, né, o Brasil ainda consome também muitas outras stablecoins que não são geridas no Brasil, né? Então, aqui é um cuidado especial que se tem, uma discussão mais detalhada. E eu vejo que hoje as discussões ainda estão muito desconectadas a stablecoin e câmbio, mas não, eu vejo que elas vão se separar. Elas vão ter essa separação, porque câmbio é uma coisa, stablecoin é outra, né? Tokenização é outra. Então, a gente vê sim um cenário em termos de avanço, em termos de discussão e consulta pública, ano que vem. Legal. Esse ano eu acho mais difícil. E só para finalizar, até para a equipe não me matar, a gente tem um tempo. Mas a última pergunta que eu queria fazer, quando a gente conversou lá no ano passado, o Drex ele tinha começado a avançar, né? E aí o Drex ele passou por todo um processo. Hoje o Banco Central já define mais como plataforma, não é nem só a moeda digital. Qual a perspectiva de vocês para o Drex ano que vem, né? O que vocês estão esperando de Drex para 2025? Eu acho que vamos lembrar uma coisa, né? O Drex ainda continua em piloto, né? Sim. Né? Não é a criação da infraestrutura ainda, são os pilotos, né? Então o piloto vai avançar, sem dúvida vai avançar. A gente imagina que essa vai ter a fase 2, o Banco Central não está muito certo ainda, se falou que vai ter uma fase 3 ou não. Então, a fase 2 agora já está concretizada. Pelo menos em termos de panorama, a gente imagina que a gente vai ter uma visão concreta, pelo menos até o final de 2025, de se o Drex ele vira, tipo, volta para uma plataforma realmente, né? Veja que o Banco Central está fazendo todos os desafios que são necessários em termos de piloto e que para virar uma plataforma seria, vamos dizer assim, tecnicamente mais fácil. Aí não é. É porque ele, vamos dizer assim, já tem a parte técnica, vamos dizer, construída. Não é porque ainda precisa de todos os participantes do mercado financeiro estarem dentro dessa plataforma. Fazer toda essa migração, né? E aí eu acho que aí que vem a parte mais difícil, né? Que é você conectar esses milhões de sistemas legados que nós temos nessa nova plataforma, nessa nova dinâmica. Então, acho que a gente vai ter um panorama bem melhor em termos de projeto quanto implantação da Drex ainda em 2025. Perfeito. Mas ainda espero grandes avanços ainda. Avanços muito positivos, né? Um dos grandes pontos está sendo, por exemplo, privacidade, que ainda continuou, foi elevado para o próximo desafio da fase 2 agora, né? Com certeza. Bernardo, eu queria agradecer muito. Eu que agradeço. Como já é a segunda vez, ano que vem você vai ter que voltar pra gente falar de novo, já vai virar uma tradição. Legal. Queria agradecer muito, sempre muito bom conversar com você. Obrigadão por aceitar o convite. Eu agradeço, muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado aqui a Future of the Money pelo convite. Prazer estar aqui. Conte comigo, o que a gente puder ajudar. O Cripto estará pronto aqui para poder ajudar. Jornalista, você dá a mão, a gente já puxa o braço. Obrigado, Bernardo, e obrigado você que acompanhou a gente até agora. E vocês já sabem, semana que vem tem mais um episódio do Future of Money para você continuar acompanhando tudo sobre o futuro do dinheiro. Até mais!